Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Incorporadores do Brasil. E hoje eu estou aqui na cidade de Goiânia com Caio Lobo, o incorporador. Fala Caio, obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer aqui abrir as portas para estar recebendo e gerando um conteúdo, né? A gente tem muitos amigos em comuns, né? Alguns dos seus sócios são amigos pessoais meu, e eu sempre acompanhei essa trajetória sua nas redes sociais gerando conteúdo, e é um conteúdo de muito valor para o mercado de incorporação. Então eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui em Goiânia e fazer uma visita para te conhecer um pouco mais da sua história, dessa trajetória dentro do mercado e passar para a nossa audiência esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, um conteúdo de valor, que você tem entregado nos últimos tempos com muita frequência. Né? Tem o Incorpora News, que é a newsletter, né? Voltado com novidades sobre o mercado de incorporação, e acabou despertando em mim essa curiosidade. Né? Para a nossa audiência te conhecer um pouco melhor, conta um pouco do Caio Lobo, né? Da sua história, da sua trajetória. Você é engenheiro civil, é isso? Isso, exatamente. Então, eu também te acompanho há um tempo, então eu gosto muito dessa área imobiliária. Eu sou engenheiro civil, eu sou formado em engenharia civil em Florianópolis, pela UFSC, estou trabalhando, sempre trabalhei na área. E eu falo assim, além de ser engenheiro civil, eu sou entusiasta da área imobiliária. Eu gosto muito de tudo que envolve o mercado imobiliário, de tudo. Até por isso que veio a ideia de criar algum canal de conteúdo para estar partilhando um pouco dessa paixão e desse entusiasmo que eu tenho. Eu sou da área de construção, eu trabalho na área de construção, na área de incorporação, mas eu também gosto muito de tudo que cerca esse mercado. Até por isso que eu já te acompanhava, já seguia, já vinha acompanhando muito conteúdo bacana. Mas é isso, eu sou daqui de Goiânia, mas eu morei muitos anos em Florianópolis e desde 2012 eu estou aqui como sócio da ELG Construtora. Hoje é uma construtora muito voltada para a incorporação. A gente já trabalhou em vários segmentos. A empresa mesmo, quando ela foi criada, foi feita para gestão de obras públicas, para licitação e tudo mais. Então teve esse início em obras públicas. Exatamente. Tá. A fundação da LG Construtora, ela veio para que a gente trabalhasse com obra pública, mas ali quando eu entrei na empresa, quando eu entrei para a sociedade, eu vi que aquilo não era um caminho tão agradável, digamos assim, de carreira. Acho que dentro da engenharia civil, quem foi engenheiro aí sabe disso, a gente tem várias opções de escolha, eu posso ser projetista, eu posso trabalhar com isso, e a área de obras públicas é uma delas. Eu não me identifiquei com a área, mas ao não me identificar eu precisava ver outros nichos. Outras oportunidades. Então há quase 10 anos a gente começou a tatear outras oportunidades, nosso ganha-pão era obra pública, mas a gente entrou nessa decisão de sair disso e a gente começou a tatear outros. A gente trabalhou com loteamento, a gente trabalhou fazendo obras privadas para terceiros e um meio que a gente viu muita identificação foi com incorporação imobiliária, mas não uma incorporação imobiliária tradicional. Eu já trabalhei em outras incorporadoras, eu sabia como que funcionava uma obra de prédio, sabia tudo. Então, quando eu voltei para Goiânia, o que eu identifiquei? No mercado regional, quem é de Goiânia sabe muito bem disso, mas de outras regiões a gente tem uma característica um pouco peculiar. Apesar de Goiânia não ser uma das maiores capitais do Brasil, a gente tem uma qualidade de construção, na área de engenharia especificamente, é muito forte. A gente é exemplo de várias coisas para o Brasil inteiro. Então, quando eu vim trabalhar aqui, eu descobri que os concorrentes, principalmente consultoras de prédio e tudo mais, eram muita gente boa, muita gente capacitada. E eu começando, para mim, ficaria muito difícil entrar nesse mercado. É um mercado que eu gostava, mas era muito complicado. E foi quando a gente identificou a oportunidade de construção de casas. Então, tanto com casas avulsas, que é essas que o pessoal conhece muito, casas geminadas, não geminadas, que é fazer casas para venda, e também a gente descobriu a incorporação dentro de casas. Que o mercado mais tradicional são construir casas e vender elas prontas. A gente viu que existia um mercado pouco explorado, que era a incorporação imobiliária em si, que é vender na planta, só que casas. Então a gente começou a trabalhar com condomínios de casa, isso já vai fazer quase 10 anos, então a gente foi tateando outras áreas da engenharia até parar onde a gente está hoje, que a gente foca muito em incorporação
de empreendimentos, só que em vez de ser verticais, em vez de você fazer um prédio com vários apartamentos e vender na planta, a gente faz uma obra horizontal, da mesma forma incorporação, vendendo na planta, só que com casas. Perfeito. Então esse é um mercado que a gente vem atuando bastante hoje, a gente foi até deixando um pouco os outros de lado e criando um nicho, um foco nisso. Então, para a gente contextualizar, né, em 2012 você voltou para Goiânia. Exatamente. Sua formação foi em engenharia civil na Federal de Santa Catarina. Exatamente. Em 2012 você voltou, entrou como sócio na LG e assumiu a gestão da empresa. Isso. Não a gestão toda, mas muito voltado na parte comercial. Sim. Então, basicamente, eu tenho outro sócio que ele fica mais em obra, que ele cuida muito da parte de engenharia, que é o Wellington. Então, como ele fica bastante nessa parte, acabo tendo mais tempo, mesmo sendo engenheiro, eu também participo da obra, mas eu tenho mais tempo para focar nesse comercial. O que é? Procura de novos mercados, procura de desenvolvimento de novos empreendimentos, relacionamento com imobiliária, relacionamento com cliente. Então hoje eu estou muito contextualizado, na verdade hoje, desde 2012, muito para essa área comercial. Sim, a comercial que está muito interligado com a incorporação. Exatamente. Né? Com desenvolvimento do produto, conceituação, aquisição de terrenos, aprovação de projetos, né? Exatamente. O ciclo da incorporação. O ciclo da incorporação inteiro. Porque quando a gente fala de uma construtora, a gente pensa muito em obra. Nós somos na LG Construtora, tanto construtora quanto incorporadora. A gente tem esse know-how de obra, que é fazer acontecer, que é o que a gente aprende muito na faculdade de engenharia, só que a gente também tem essa outra parte que quem ensina é a experiência. Sim. Que é a parte de incorporação imobiliária, saber identificar oportunidade, identificar produto, desenvolver, fazer parceria com imobiliárias. Agora mesmo a gente está vendo sucessivas quedas da taxa Selic. Mais uma ontem, né? Mais uma ontem. E o que isso faz? Janela de oportunidades. Sim. A gente falou muito em funding, a gente vai falar ainda uma parte de funding também. O que isso faz? Se a taxa Selic diminui, eu crio mais oportunidades. Vai ter mais gente querendo investir em imóveis, em mercado imobiliário. Como incorporador, a gente tem que entender esses momentos também. Sim. E aproveitar essa janela de oportunidade, como você colocou. Aproveitar essa janela. Então, voltando um pouco na parte do nosso contextualização, a gente gosta muito do mercado imobiliário, gosta muito da parte de incorporação e a nossa consultora aqui está desde 2012 cada vez mais diminuindo outros serviços e focando 100% em incorporação imobiliária, que é o que a gente gosta bastante de fazer. Sim. E tanto como engenheiro quanto como incorporador também. Como incorporador também. E Caio, vamos entender um pouco agora a trajetória da construtora, da incorporadora, no momento que você entrou, né, como sócio, e o desenvolvimento dela, assim. Naquele momento, quais foram as obras? Você me falou que tinha alguma parte de loteamento também, depois teve um direcionamento para incorporação no modelo que você chegou atual. Eu quero entender essa trajetória e essa evolução. Como que a gente vai parar aqui? Né? Como que vocês vieram parar aqui? Na parte de obras públicas, a gente sempre foi muito focado em obras de infraestrutura, obra de saneamento, galeria pluvial, esgoto e tal. Isso fez com que, quando a gente começou a enxergar o mercado privado, um dos primeiros mercados que puxou a gente foi obra de loteamento. Por quê? Quando o incorporador cria um loteamento, ele tem que contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Sim. Como a gente tinha esse know-how, a gente aproveitou o que a gente tinha de obra pública para parte de prestação de serviço. Então, prestação de serviço de infraestrutura e de loteamento. Exatamente. Então a gente entrou muito no mercado de obras privadas por aí. Essa foi uma porta de entrada, mas a gente tinha um know-how de construção civil também. Então, em paralelo, a gente começou a pegar obras de terceiros de construção civil e a gente começou a identificar oportunidades igual a gente vai, começar a botar o pé ali em parte de incorporação. O que é? A gente deixar de ser um prestador de serviço e começar a desenvolver. Em vez de eu esperar que alguém me contrate, como engenheiro, como construtora, como empreiteira, eu começo eu estou vendo uma oportunidade aqui. Por que eu mesmo não desenvolvo a oportunidade e eu me contrato? Exato. Porque não eu mesmo faço essas duas partes? No começo, porque eu não sabia. Sim. Mas aí a gente começou a aprender, a gente começou a estudar, começou a entender esses mercados e a gente foi ver um mercado que atraiu a gente ali no começo, até porque a exposição era mais baixa e tudo mais, foi a construção de casas. Casas avulsas. Casas avulsas. A gente fez algumas casas de alto padrão,
Quer seja, vamos num condomínio fechado, aqui em Goiás a gente conhece muito questão de jardins, Portal do Sol. Alphaville, para quem é de fora, Brasil, né? Exatamente, a nível de Brasil a gente tem muito o Alphaville, que representa um pouco. A gente começou a fazer algumas casas nesse mercado e ao mesmo tempo a gente começou a fazer algumas casas Minha Casa Minha Vida também. E aquela questão de ajuste, vendo o que dá mais certo, o que não dá, e a gente percebeu que pelo nosso momento de empresa, o Minha Casa Minha Vida ele tinha uma liquidez maior. A gente conseguia girar mais esse mercado, enquanto o mercado de alto padrão ele demorava mais para girar. Sim. Então ele era um mercado melhor para investidor, porque você tem a valorização e tal, mas ele demandava menos da expertise da empresa e menos serviço. Então a gente começou a abrir um pouco mais o leque e a gente descobriu uma outra oportunidade. Igual eu falei, eu não pretendia também, eu não vejo muito a gente entrando no mercado de prédios. Sim. Que é um mercado muito bem atendido. Hoje em dia a gente tem excelentes opções a nível de Brasil, a nível de Goiânia, a nível de tal. Parênteses, aliás, Goiânia é uma referência também nacional no desenvolvimento e conceituação de produto. Eu falo pelo fato de viajar muito e conhecer outros mercados. Eu percebo o quanto Goiânia já desenvolveu tem essa referência. Exatamente. Apesar de não ser uma das maiores cidades do Brasil, é uma das cidades que mais faz bem feito a parte de incorporação imobiliária. Verdade. Tanto que eu já participei de vários desses congressos, Conecta Imob, de vários outros que tem. Sempre tem alguém de Goiânia, sempre tem uma consultora de Goiânia. Você, apesar de não estar voando, é fruto daqui. Sim. Então a gente tem essa questão da qualidade. Então é muito difícil eu, que estava começando, bater de frente com pessoas que têm 30, 40 anos de experiência nas costas. Então a gente começou a identificar mercados. Um mercado que a gente viu era que construções horizontais, condomínios de casa, não tinham boas construtoras trabalhando. O que eu falo de boa construtora? Qualidade de obra boa, empresa que tem know-how, que leva a sério. A gente, por exemplo, a gente aqui é certificado pelo PBQPH nível A. Então a gente tem toda uma concepção de processo, de qualidade de obra, mas mesmo assim, por não ser uma empresa tão capitalizada, tão antiga, era difícil competir com esse pessoal. Mas a gente viu um nicho de mercado que era incorporação imobiliárias para casas. Então, quando a gente entrou nesse mercado de fazer algumas unidades, de fazer algumas de alto padrão, algumas de Minha Casa Minha Vida, a gente foi vendo, mas espera aí, por que eu não uso essa mesma logística para prédios, para o horizontal? Existe uma demanda imensa por casa no Brasil. Até um dado que eu vi recentemente, mais de 85% da população do Brasil vive em casas, e não só vive, como tem preferências para casa. Sim. Se não precisar sair de casa, não vai sair. Com certeza. Eles têm a preferência de manter em casa. Então, peraí, eu estou falando de 85% do Brasil. Ou seja, olha o tamanho dessa demanda. Olha o tamanho dessa demanda, enquanto todos os bons, ou a grande maioria dos bons, estão focados no vertical. Vertical. Não que não tenha demanda vertical, mas a gente está vendo uma demanda gigante no horizontal. Ou seja, você enxergou um oceano azul de oportunidade, onde tinha poucos trabalhando com qualidade, com desenvolvimento, ou seja, com engenheiros de fato, né? Exatamente. Executando com qualidade esse tipo de empreendimento. Exatamente. O que eu vi muito, mais regional do que o mercado imobiliário, o mercado imobiliário ele é muito regional, mas essa parte de casas também ela é muito regional. Ela é até um pouco mais específica, vamos dizer assim, porque a casa ela muda muito, às vezes, até pelo bairro. Mudou o bairro, o apartamento, como ele é mais limitado, você muda o bairro, às vezes é a mesma planta. A casa, se você mudou o bairro da casa, você já tem que mudar a concepção. Sim. É um público diferente, então a gente começou a entender esse mercado. Então, 2012 para cá, já são quase 10 anos que a gente vem trabalhando nesse segmento, nesse tipo de produto, para trazer uma qualidade de engenharia para um público que não era tão atendido, não era tão bem atendido. É lógico que tem a nível de Brasil várias consultoras que estão nesse segmento, mas bem menos do que estão em prédios. Sim. Então eu falo assim, eu sou um fã de várias consultoras, tanto em Goiânia quanto no Brasil, eu acompanho muito, leio relatório, eu gosto demais dessa área, então leio relatório. Você tem um blog, de capital, né, inclusive, né, que é disparado, acho que depois a gente pode deixar no link da descrição para quem quiser acompanhar o Caio Lobo no envio de news, né, Incorpora News. Exatamente, a gente tem uma lista de e-mail que chama Incorpora News, que é bem focado para isso, para mostrar o que é tendência, para mostrar o que vem acontecendo no mercado imobiliário, que é uma área que eu gosto bastante, e ao mesmo tempo trazer um pouco de conhecimento para quem quer começar a incorporação imobiliária. Perfeito. Que é uma área que ela é um pouco nebulosa, como a gente não aprende na faculdade,
eu fiz engenharia, a gente praticamente não tem nada sobre incorporação imobiliária. Então, peraí, quem que vai incorporar se ninguém aprende sobre isso? Sim. Falou, mas entende-se que o engenheiro é o mais qualificado, mas na verdade a gente não aprende nada de incorporação imobiliária. Então não tem isso. Ele é mais qualificado por quê? Porque ele sabe fazer a obra, ele é a construtora. Mas a parte de incorporação imobiliária a gente ainda tem muito pouco conteúdo de qualidade. E quando eu vi a sua estratégia de desenvolvimento imobiliário, de incorporação, Caio, na sua empresa, eu tive um insight que eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, que são condomínios de casas, mas você faz estrategicamente num volume menor, porque você tem uma velocidade maior de resultado ali. E você já me falou uma coisa que eu achei muito interessante. O mercado está muito dinâmico, ele muda. O produto, a demanda por produto, ela muda constantemente. Tanto é que uma pesquisa de mercado, ela tem um prazo de validade normalmente de 6 meses. Então, se a pesquisa de mercado tem um prazo de validade de 6 meses, imagina a diferença de demanda por produto em 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Né? E isso estrategicamente você faz muito bem. Maravilha. Perfeito a sua colocação. Uma das vantagens competitivas que a gente percebeu nesse mercado de condomínios de casas foi exatamente isso que você falou. Hoje, quando a gente vai falar de incorporação de prédio, a gente faz um planejamento ali de 4 a 5 anos. Ou às vezes, se for maior, até 6, 7, a gente sabe de alguns casos. Mas o mercado imobiliário, às vezes, de 1, 2 anos, ele muda. O cara que queria um apartamento pequeno, bem localizado, às vezes ele quer agora uma casa maior com home office, com um monte de coisa que não era demanda. Então aquele lançamento que você está na metade dele já está defasado. Sim. E no mercado de casa a gente vem conseguindo trabalhar de uma forma diferente. Hoje a gente tem prazos de obra entre 12 a 18 meses, prazo de construção, que ele já é bem mais reduzido em relação à incorporação vertical. Por que a gente consegue isso? Às vezes a gente tem uma área para fazer que daria para fazer 200, 300 casas, a gente prefere particionar em condomínios menores, por exemplo, de 20, 30, até 50 casas, que a gente olha ali até 60, a gente ainda acha um valor bacana. Porque se a gente particiona, a gente consegue fazer esse prazo da incorporação e da venda ser mais rápido, a gente trabalha com um período mais curto e a gente vai adequando os novos produtos à nova realidade. Você falou, se o prazo é de 6 meses da pesquisa de mercado, a gente consegue virar a chave. Beleza, vamos fazer aqui 5 condomínios separados. O primeiro a gente fez isso, vendeu bem, mas agora a demanda de mercado que é que está falando muito disso no home office. Agora a gente vamos focar no home office. O próximo foca no home office. Mas e daqui 2 anos? O que o pessoal vai querer? Se você já tivesse feito 400 casas ali, né, até você ter o giro de todo esse estoque. Exatamente. Se eu optasse por fazer um condomínio, às vezes, de 400 casas, vamos fazer uma puta área de lazer, vamos fazer uma coisa grandiosa aqui que vai ter cliente. Mas espera aí, vai ter cliente até quando? Sim. Se a demanda hoje é por menos área de lazer, ou uma área de lazer mais enxuta, por que o meu cliente daqui 2 anos, se o meu prazo é de 5 anos de obra, por que daqui 2 anos ele vai estar procurando isso e já virou a chave? Exato. Então o que eu venho acompanhando no nosso produto é que a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente consegue trabalhar em regiões diferentes, até dentro do nosso planejamento estratégico, já que a gente conseguiu encaixar bem esse tipo de produto, formato, funding, a gente conseguiu encaixar várias diretrizes, agora a gente quer começar a expandir para outras regiões. Hoje a gente trabalha muito na região da região metropolitana de Goiânia. A gente tem algumas coisas que a gente já fez no interior de Goiás também, mas a gente viu que esse tipo de produto que a gente faz, respeitando as características da região, ele é muito adaptável. Por que adaptável? Porque a gente consegue fazer um produto, adaptar aquela região e consegue ir melhorando. Sim. Então, se eu faço um condomínio naquela região, a demanda mudou um pouco, no próximo produto, que é daqui a 1 ano e meio, eu já mudei tudo. Eu estou com um produto totalmente mais ajustado, mas aquela eu já encerrei, já vendi, já recebi, já liquidei e eu já estou no novo produto. Então, num prazo ali de 5 anos, na nossa estratégia de trabalho, em vez de eu fazer um produto só, eu faço vários produtos e cada produto se adequando mais à região e ao tempo também, que não é só a região, mas de forma geral o mundo ele vai mudando a demanda, né? Essa estratégia eu achei muito bacana e muito assertiva, de uma forma que você consegue não estar sempre com um produto muito atualizado,
ter um giro rápido, porque, como você me falou, se de repente eu tenho lá um empreendimento com 60 unidades, para eu alcançar a demanda mínima para a contratação do financiamento PJ, eu alcanço isso muito mais rápido e eu faço esse giro muito mais rápido do que se eu faço um produto em larga escala. Então, acho que assim, trazendo isso como um insight super positivo para a nossa audiência de incorporadores ou de empreendedores que querem atuar com incorporação ou no mercado, né, de construção civil, esse insight ele pode ser, a gente costuma falar muito de fazer do obstáculo, da ameaça ou da armadilha ou de uma situação difícil uma grande oportunidade. E, por exemplo, para algumas incorporadoras, lançar um empreendimento faseado ou com poucas unidades, nesse sentido, 50, 60 unidades, é um problema. Então você não tem tantos concorrentes grandes entrando nesse mercado. Ou seja, você nada sozinho nesse oceano de oportunidades. Exatamente. Isso até num contexto geral, eu gosto muito da área de engenharia, eu sei que com a época de crise tem muita gente desanimada com a engenharia. Ah, mas eu entrei na engenharia achando que ia ser uma coisa e hoje está totalmente. Então, engenheiros, o recado é para vocês. A engenharia ela é muito boa e muito promissora. E eu falo isso porque uma das coisas que eu acredito bastante é que o mercado, de forma geral, em outros segmentos também, mas especificamente na engenharia, ele vai mudar, ele vai ser mais pulverizado. Antigamente, poucas construtoras, poucas incorporadoras tinham acesso à informação. Então, se só alguns sabiam fazer, só eles iam fazer e ia rentabilizar. Os outros, como não tinham acesso à informação, simplesmente não conseguia rentabilizar com aquilo. O que a gente está tendo o privilégio de ter hoje? A minha geração, a sua geração e as próximas que vão vir. A gente tem acesso a, por exemplo, tem uma pessoa às vezes lá do Rio Grande do Sul me vendo aqui, tendo essa informação direta. 30 anos atrás não tinha. Com certeza. Como que o cara ia ter acesso a essa informação? Então, tendo mais essa informação pulverizada, a gente consegue pulverizar. Então, eu acredito cada vez mais em menos mega construtoras, igual eu já trabalhei em construtora que tinha mais de 1.200 engenheiros. Sim. Isso para mim é uma coisa que para o futuro é totalmente inconcebível. Sim. Então a gente vai parar de ter essas construtoras gigantescas, bem relacionadas e tudo mais, e vai começar a ter várias consultoras que conseguem entregar com a mesma qualidade, conseguem ter o mesmo know-how, só que muito mais regionalizada, que o mercado imobiliário é regional. Sim. E muito mais pulverizado. Isso eu falo, mas isso é bom para quem? Isso é bom para todo mundo. Para o mercado. Para o mercado é bom que o dinheiro, digamos, se ele fica mais localmente, se eu tenho um construtor local, se eu tenho um construtor que está fazendo ali, esse dinheiro ele vai todo circular ali. E para o banco, eu falo assim, a gente tem muita gente tem uma birra com o banco, fala, mas o banco é só ganhar dinheiro em cima disso aqui. O banco pensa igual a gente, quando ele investe em dinheiro, ele quer aquele retorno. Para o banco, em vez de capitalizar um campeão nacional, em vez de botar todos os recursos dele numa empresa só, o banco está cada vez mais tendo a oportunidade de pulverizar. Sim. Então tem muita gente que me fala, mas o banco não quer financiar meu empreendimento. Cara, eu tenho um relacionamento excelente com o banco, mesmo não sendo uma consultora tão grande, eu tenho um relacionamento excelente com o banco e todo produto que eu mostro, quando eles veem o tipo, veem as contas, veem a viabilidade, eles entendem que aquele produto é bom, eles financiam. Por quê? Porque o banco ele quer entender se você tem uma segurança, se você faz um produto bom e se você tem venda. Quando o banco entende aquilo, ele quer financiar, mas para o banco é muito melhor financiar para várias consultoras pequenas, que ele está pulverizando o risco, ele está pulverizando a coisa dele, diversificando o investimento dele, Sim. do que investir tudo na mesma consultora. Então eu estou vendo assim, para quem é engenheiro principalmente, eu estou vendo uma janela de oportunidade para quem é engenheiro, para quem é incorporador, para quem gosta dessa área muito grande. Sim. Porque a gente vai parar o banco já está enxergando dessa forma, os fundos, os grandes investidores, eles já estão enxergando dessa forma. Se o conhecimento está com todo mundo, se está todo mundo tendo acesso ao conhecimento, e aquela empresa que é um pouco menor conseguiu se organizar para capitalizar, para mim faz muito mais sentido de investir em 4, 5 empresas igual aquela, do que pegar todo o meu dinheiro e botar colocar numa gigante. Numa gigante. Que o risco é muito maior. O risco de tomba é muito maior. Se Sim. você pegou tudo e botou lá todos os ovos na mesma cesta, o risco é muito maior. Sim. Então, olhando para o meu lado como incorporador, eu estou achando que a gente está num momento fenomenal. Primeiro Ótimo. que eu tenho acesso a ver o Juliano Milano me dando informação, me dando aquilo que isso me melhora como profissional. E isso é um conteúdo que está aí disponível, que tem muita coisa, muita gente boa publicando conteúdo, divulgando.
Hoje a gente tem até acesso aos relatórios das empresas de capital aberto, sabe qual que é a ideia deles, o fluxo deles, para onde que eles estão indo. O movimento, né? O movimento, e a gente tem o conhecimento de várias pessoas no Brasil inteiro, até no mundo. A gente pode ver exemplos do mundo inteiro. Então, quando eu vou pesquisar um produto, eu pesquiso muito no Brasil, mas eu vejo o que está sendo, o que está dando certo lá no mundo, lá fora. Peraí, isso que está dando certo lá, isso aqui funciona? Será aqui dentro? Sim. Então, hoje a gente tem essa capacidade muito grande. Isso, para mim, é um privilégio. Maravilha. E eu percebo, Caio, que assim, você como um grande produtor de conteúdo também, está produzindo conteúdo de muito valor, você enxerga que qualquer pessoa, qualquer engenheiro tem condições de aprender o passo a passo para desenvolver uma incorporadora, para de repente sair de uma situação atual de engenheiro e chegar e transformar isso num grande negócio para ele, no mercado de incorporação? É possível, de fato? É possível. Eu tenho a teoria assim, é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? Ótimo. Qualquer pessoa que é engenheiro, até quem não é engenheiro também, ou arquiteto, ou até uma profissão menos técnica, mas que tem interesse na área, tem condição de incorporar, tem condição de produzir imóveis para venda, tem várias condições. Só que, da mesma forma que outras atividades de empreendedorismo, a incorporação imobiliária é uma atividade de risco. É uma atividade que tem que ter casca grossa. Uhum. É uma atividade que você tem que buscar constantemente conhecimento. Sim. Então, por exemplo, quando eu comecei há quase 10 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. Se eu tivesse parado lá no que deu certo, em 2012, eu já estava fora do mercado. Mas como eu fui me adaptando, ano após ano, mês após mês, sabendo o que está acontecendo, indo atrás de informação, eu fui me adaptando. É um pouco do que eles falam do conceito de antifragilidade. Que quando você recebe a pancada, em vez de você retrair, não quero mais trabalhar com isso, apanhei demais, é você pegar aquelas lições e vamos crescer. Sim. Tomei a pancada, aprendi naquilo, por que eu não aproveito esse conhecimento que eu já peguei desse negócio e não faço o outro melhor? Ótimo. Se eu já aprendi aqui, eu gastei dinheiro para aprender aqui, por que eu não vou para um próximo passo e uso isso que eu já investi, né? Sim. Então eu acho que o que a gente tem de forma geral, isso aí as pessoas, mas isso é muito característica do empreendedor, e o incorporador imobiliário, ele tem que entender que ele é um empreendedor, ele tem que entender que ele tem que se vender, ele tem que vender o produto, ele tem que vender a ideia. Então, a partir do momento que o incorporador se posiciona como empreendedor e não como engenheiro técnico, vai falar, mas eu aprendi na faculdade o cálculo estrutural, eu aprendi isso, para mim eu tenho que ser bom nisso, não só nisso. Isso não é um necessariamente só nisso. Mas você tem que aprender de venda, você tem que aprender de marketing, de investimentos, de funding, de marketing. Direito você tem que ter imobiliário. uma série de coisas que você não aprende na faculdade, você não aprende de forma passiva, Sim. você tem que aprender de forma ativa, você tem que ir atrás desse conhecimento. Então, quando eu te falo que é para todo mundo, mas não é para qualquer um, é que todo mundo consegue ir atrás dessas informações, todo mundo consegue aprender, mas não é qualquer um que quer. Sim. Mas eu gosto de engenharia, eu quero ficar sentado na minha cadeira fazendo projeto. Vai ter mercado para você, mas não é seu ramo ser incorporador. Eu gosto de tocar a obra, ficar lá das 7 da manhã às 6 da tarde na obra e aquilo me deixa satisfeito. Vai ter mercado para você, mas não é ser incorporador. Ser incorporador, você tem que sair da obra, você tem que passar no banco e pegar fila para conversar com o gerente de banco, você tem que ir na prefeitura discutir projeto com quem está aprovando o projeto, você tem que discutir com o investidor, ao mesmo tempo que você vai... Então você tem uma série, entender de marketing, ao mesmo tempo que você está fazendo aqui, chegou em casa à noite, vamos ler sobre o que tem de novidade, vamos ver o que o pessoal de São Paulo está fazendo, vamos ver o que o pessoal do Sul está fazendo, o que está dando certo no Nordeste, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Ser incorporador é isso. Sei o que eu já vim da minha bagagem, mas eu tenho que continuar indo atrás de informação. Perfeito. Acho que conhecimento é a base de tudo, né? E essa atualização constante faz toda a diferença no sucesso ou não de um incorporador ou qualquer empreendedor, né? Que tenha um nicho e que atua naquele segmento. E Caio, qual que é a dica que você daria hoje para a nossa audiência, para o público que é formado por incorporadores, por corretores, imobiliárias, enfim, o pessoal que interessa por esse assunto de incorporação, mercado imobiliário, qual que é a dica de sucesso que você pode dar para essa turma? Um pouco da sua inspiração, né, do desenvolvimento do Caio lá na época de graduação em engenharia civil, se transformando num empreendedor. Hoje um empreendedor que está alcançando cada vez mais resultado, está trazendo muito conteúdo de valor para a audiência e que de fato é um transformador do mercado. Maravilha. Isso até tem em outras áreas da minha vida também. Quando a gente sai, eu estou falando um pouco aqui para engenheiro especificamente.
Quando a gente sai da faculdade de engenharia, a gente é muito treinado para ser um engenheiro CLT. Que é a mesma coisa da escola treina a gente para ser funcionário, a faculdade de engenharia treina a gente para ser um engenheiro carteira assinada. Ah, mas o piso é muito bom, tal, vamos ser carteira assinada. O que eu recomendo para todo mundo? Sair desses exemplos disso. Então, por exemplo, quando a gente olha para algumas pessoas, não, mas ele é carteira assinada, tal, tá tudo ok. Galera, procure exemplos de pessoas que se deram bem ou que estão se dando bem fora da CLT. Ah, mas o cara ganha 20 mil reais por mês, está tranquilo. Não use isso como exemplo, mesmo porque a engenharia mudou. A gente sabe mais que mega salário para engenheiro não existe. Isso. Ou ele é parceiro do negócio, ou ele está correndo risco, ou ele vai ganhar pouco. Exato. Eu sei que 10, 20 anos atrás funcionava assim, mas daqui para frente vai ser diferente. Então, se você procura se inspirar, procura inspiração, procura em quem faz, em quem realiza. E uma coisa que eu vou falar, muita gente até não sabe disso, mas é que as empresas em geral, de engenharia, incorporadoras, elas são muito abertas. O Juliano, como já bateu em porta aí do Brasil inteiro, ele sabe disso, mas muita gente não sabe. Se você trabalha em determinada região, tenta conversar com o incorporador da sua região, ou tenta a gente, eu mesmo, outros incorporadores, a gente é aberto pelo Instagram, por outros lugares também. Venha falar com a gente, venha perguntar, venha saber, venha entender. O mercado está aí para todo mundo. Procure exemplos de, não só como mentores, mas exemplos de inspiração de quem está realizando, de quem não está acomodado. Porque o segredo é se atualizar, aprender e correr atrás, ser resiliente, ser antifrágil, mas procure inspirações positivas nesse sentido. Igual a gente procura muito inspiração de empreendedores que deram certo, mas tal pessoa lá, ela se deu super bem, empreendedor de sucesso, vamos procure incorporadores de sucesso também. Perfeito. No Brasil a gente tem assim inúmeros exemplos, tem muita gente boa, muita gente capacitada no Brasil que pode ajudar muito vocês, tanto num contato mais direto. A gente não tem essas portas fechadas que muita gente pensa, fala, não, eu quero o meu, eu não quero conversar com ninguém. A gente gosta de trocar ideia, muitos parceiros de negócio nossos vieram disso, conversamos ali, viu que a gente tinha muita coisa em comum, vamos lançar um empreendimento junto? Às vezes você tem um know-how que a pessoa não tem, às vezes a pessoa tem um know-how que você não tem. Quando junto, a gente junta força. É muito melhor você pegar uma parte de uma coisa grande do que ficar no seu pequenininho. Exato. Então isso eu acho muito positivo. Procure parceiros, procure mentores, procure pessoas que vão te levar para cima, né? Alavancar, de alguma forma. Então é isso, pessoal. Hoje nós tivemos no Incorporadores do Brasil com Caio Lobo, o incorporador, aqui na cidade de Goiânia. Um empresário, empreendedor, visionário, que traz muita inspiração para o mercado, não só para quem está começando, mas para quem já atua na área, porque compartilha um conteúdo de muito valor no mercado de incorporação imobiliária. Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos receber aqui na sua casa, na sua empresa. Para nós foi um privilégio muito grande. Você é uma grande inspiração para o mercado, é uma grande inspiração para mim também. E agradeço você por compartilhar um conteúdo tão bacana, de muito valor para a nossa audiência. E onde eu posso te encontrar? Quais são os canais de relacionamento do Caio Lobo? Maravilha. Quem quiser seguir é @oincorporador no Instagram ou no Facebook. E a gente tem lá no próprio Instagram, você vai achar, a gente tem uma newsletter que chama Incorpora News. Lá no próprio Instagram você consegue fazer esse cadastro, que a gente compartilha muito do que vem acontecendo no mercado imobiliário de forma geral. A gente compartilha o que a gente vive no dia a dia, como LG Construtora, como empresa, mas a gente também compartilha do mercado imobiliário de forma geral nesse sentido de espalhar o conteúdo que é bom para todo mundo, né? Com certeza. Eu sou assinante do Incorpora News, falo que é um conteúdo de muita qualidade. Não percam a oportunidade de assinar também essa newsletter, que traz muito conteúdo e informações atualizadas e relevantes do mercado. Caio, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Ótimo. Ficamos de portas abertas aí.